Pedro Arres, aluno egresso do curso de Realização Audiovisual da Unicinos, teve um curta-metragem selecionado para participar dos festivais de cinema de Veneza e de Brasília desse ano. E ele está conosco aqui no estúdio para falar sobre a produção Castillo y el Armado. Olá, Pedro, tudo bem? Seja bem-vindo ao Conexão. Olá, Pedro, seja bem-vindo. Bom, a gente comentou aí de 2 indicações, de Brasília e de Veneza, mas a gente já sabe, Joyce, que tem muito mais. É isso, você trouxe até uma cola aí para poder falar pra gente, porque não teve como decorar tudo. É verdade. É que, na verdade, desde que o filme entrou em Veneza, a quantidade de outros festivais que estão selecionando ele, assim, simplesmente explodiu. Assim, a cada 2, 3 dias está entrando num novo. Assim. Por exemplo, além do Festival de Brasília e de Veneza, ele também vai passar no Animage, que é um festival pernambucano de animação muito interessante. Ele vai passar também numa mostra competitiva num festival chamado Ars, na Polônia. Vai passar no Fest Curtas BH, num outro festival chamado Ozu, na Itália, num outro festival menor chamado Animação, em São Gonçalo. Aí também, e um dos outros grandes que ele entrou agora foi o Festival de Animação e Documentário de Leipzig, o Doc Leipzig. São muitos festivais, então, aí, né? Muito legal. Bom, se tu for participar de todos, realmente marcar a presença, a agenda de viagens aí tá cheia, a mala vai ter que estar arrumada sempre. Depende dos apoios da Ancine também, para todos esses lugares. Para conseguir não vai ser fácil, né? Bom, mas conta pra gente, então, como é que surgiu a ideia de fazer esse filme, da história, ele também é em preto e branco, né? Conta pra gente. Então, o filme, na verdade, ele surgiu de um desejo que eu sempre tive de trabalhar com um outro colega meu lá da Autodesenhos, que é o Rubem Castillo, que ele é um ilustrador e animador uruguaio, né? Que ele tem esse estilo, que é o estilo do filme, assim, que é esse Quem nos acompanha pela TV está conseguindo conferir um pouquinho das imagens já, né? Pedro, pode ir comentando. E certa vez ele estava lá no estúdio, ele estava com uma camisa, assim, desenhada no estilo dele, que tinha um desenho de um peixe, assim, enorme. E eu perguntei para ele do peixe, ele contou uma história que aconteceu com ele, uma história de pescaria. E quando ele contou, eu fiquei completamente paralisado, assim. E eu tive certeza que ali era o filme que eu sempre quis fazer com ele, assim. O legal é que essas grandes histórias, né, que viram filme, depois surgem de uma conversa, né, de um bate-papo mesmo. Sim, sim. Surgiu disso, assim. E foi muito legal da parte do Rubem ele ter aberto isso para mim, porque é uma história que para ele é uma história que é bastante significativa e o personagem principal do filme, na prática, é ele, sabe? Ele faz a voz do personagem também e ele dá o estilo visual da coisa, né? E são 13 minutos de produção, né, Pedro? Isso. E é em portunhol, você falou, não chega a ser um espanhol ali. Explica pra gente por quê. Então, é que quando ele me contou a história, né, ele tem um sotaque que já mistura, assim, o castelhano com o português, assim, e eu achei interessante conservar aquilo nos diálogos, assim. Então, a gente colocou a história como acontecendo mais ou menos na fronteira do Brasil com o Uruguai, assim. E daí já fica bem essa mistura mesmo, essa mescla. Exato. Porque é um filme também sobre fronteira, sabe? Sobre estar em algum lugar à beira de outro e estar num ponto de indefinição, assim. E daí a gente achou que seria interessante, assim. Bacana mesmo. Bom, e o legal é a gente ver uma animação, né, recebendo tanto destaque, né, Joyce? E a gente até queria saber, Pedro, como é que é o cenário da animação no nosso país, se esse tipo de indicação também ajuda a projetar ainda mais o nosso nome aí para fora. Eu acredito que sim, o cenário tá muito bom, assim, na verdade eu acho que o cenário para animação brasileira, ele nunca teve tão bom na história do cinema brasileiro, honestamente, assim, porque além desse curta que eu produzi junto com a Autodesenhos, né, a gente teve outros 2 longas que estiveram no Festival de Annecy, que é o Até que Esborne no Separe, que agora vai estrear daqui a alguns meses no circuito comercial, e O Menino e o Mundo, do Ale Abreu. E no ano anterior também a gente teve o filme Uma História de Amor em Fúria, que também entrou nesse... Isso tudo tá trazendo uma grande atenção, assim, do circuito de festivais e da crítica para a animação brasileira. Assim. E demora muito para fazer uma animação, né, Pedro? Pelo menos o que a gente sabe das grandes produções. Mas nesse caso, 13 minutos, foi necessário quanto tempo? Olha, na prática, assim, de trabalho mesmo pegado, foi 1 ano. 1 ano. Foi 1 ano de trabalho com umas 20 pessoas. O filme tem 3 animadores, 6 arte finalistas, aí umas 5 pessoas fizeram storyboard, umas 4 fizeram som,
3 na produção, 3 atores, 1 assistente de produção e vai indo. Quem assiste nem imagina que é tanta gente assim envolvida, Com né, com esse certeza. projeto. Mas e quanto à captação de recursos, né? Vocês contaram então com alguma parceria? Sim, a gente teve um apoio de um edital da Secretaria do Audiovisual e do Ministério da Cultura de incentivo para fazer curta-metragens. Foi no valor de R$100, descontando impostos. Certo, Pedro? R$100.000, desculpa. E você, bom, e aí você vai participar com certeza, você já está com as malas prontas aí para Veneza. Esse festival acontece agora no fim de agosto, início de setembro, é isso? Isso, o festival ocorre do dia 27 de agosto ao 6 de setembro e o filme vai estar fazendo a sua premiere mundial lá no dia 5, né? Eu, na verdade, eu não estou com as minhas malas prontas, eu estou aprontando elas agora, bem honestamente, assim, porque tem várias coisas que tu precisa preparar, assim, para um desses grandes eventos, porque tu precisa ter, digamos, todo o material promocional do filme e dos teus próximos projetos, porque tem um mercado muito grande lá, assim, é uma oportunidade ímpar, assim, única para o meu trabalho e eu acho que também para a animação brasileira, porque na verdade, em todo o Festival de Veneza, eu sou o único sul-americano participando e o Castillo e el Armado é a única animação em mostras competitivas, em mostras que não são Uma grande paralelas. responsabilidade. Bom, essa indicação aí já pode se sentir premiado, né, Pedro? A gente tem o site, né, Joyce, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do Pedro? Isso mesmo, então o site é pedroarres.com/Castillo y el Armado. Isso mesmo. Pedro, parabéns, boa sorte. A gente Obrigado. vai querer saber aí dos resultados, depois você volta para contar para a gente como é que foi essa experiência. Até a próxima. Tá bom. Obrigada.